ouvir a voz do Salvador. Efésios capítulo 4. Nós terminamos janeiro foi a primeira. Amanhã, eu estava falando de manhã, amanhã faz 24 anos que eu cheguei aqui em Porto Velho. Estou muito feliz, muito grato a Deus por viver aqui, especialmente por viver nessa comunidade, pelas nossas filhas ser criadas aqui, e eu sou realmente muito agradecido a Deus, a Ele e a vocês, né, pela paciência de vocês. Eu sempre digo que por aí, na hora que eu converso com as pessoas, eu falo sempre que aqui eu sou mais pastoreado do que pastoreio. Eu sei que eu sou muito bem cuidado aqui por vocês e os presbíteros que estão sempre me apoiando, me ajudando. Às vezes eu piso na bola e os irmãos vão lá e me dão uma força, me ajudam. Então eu sou muito grato aos presbíteros daqui e ao cuidado de vocês com a nossa vida, tá? Então, amanhã fica aqui a gratidão da nossa família aí por vocês, ok? Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6. Ô Marcos, como é que é o nome do nosso visitante aí, Marcos? Isso. Então, olha, nós tivemos a alegria, né? O Fritz já viveu no Brasil, fala português? Fala português, né? Viveu no Brasil, é acostumado. Nós já nos encontramos na Alemanha, tive a alegria de encontrá-lo lá na Alemanha, mas conversamos bastante, e ele já esteve lá no meu estado também, no Mato Grosso do Sul. Alegria de te ver, viu, Fritz? Seja bem-vindo aqui, tá? Em nome de Jesus. Efésios capítulo 4 diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós estamos continuando a nossa peregrinação aí em Efésios. Eu estava dizendo, nós passamos o mês de janeiro, eu nunca tinha passado, talvez eu passei há uns 21 anos atrás, quase, eu passei um janeiro aqui, mas aí nós passamos o mês de janeiro e eu preguei outros textos, mas a gente vai continuar aqui o nosso texto de Efésios. Agora nós estamos no capítulo 4, nesse versículo aqui, de 1 a 6. Eu queria me lembrar de dois fatos, assim. O primeiro, eu estava uma vez num lugar diferente, viajando, e encontrei, junto com um amigo meu, um presbiteriano, missionário, eu encontrei um bispo, que era também amigo meu, um bispo católico, e foi uma alegria, assim, a gente é muito amigo, e eu já tinha participado de algumas atividades com eles, e nós nos encontramos, e eu fiquei feliz, e fui apresentá-lo para o meu irmão presbiteriano. E aí eu falei assim: deixa eu te apresentar meu amigo, esse aqui é meu amigo missionário presbiteriano, esse aqui é o bispo fulano de tal. O meu amigo fechou a cara, mas eu fiquei tão sem graça, porque quando você vai apresentar uma pessoa para outra, normalmente ela é solícita, né? Ela é educada, né? Pelo amor de Deus, quem não é, seja, se não estiver bem, faz de conta que está, mas enfim, cumprimenta bem, né? A pessoa que está chegando, ela não tem obrigação nenhuma de saber que você não está bem, então cumprimenta a pessoa com educação, né? E aí o meu amigo, na hora que eu falei que ele era o bispo católico, o irmão fechou a cara, que era um negócio absurdo, e eu fiquei muito sem graça. Outra vez eu fui preletor no encontro de uma igreja X, e aí o rapaz, o líder lá pediu para mim se poderia me apresentar como doutor, e não como pastor, porque era para eu falar como psicólogo, e não como pastor. Aí eu disse que psicólogo não é chamado de doutor. Ele disse: mas deixa dessa vez, se isso vai te facilitar as coisas. Ele falou: sabe o que é, pastor? É o seguinte, porque tem um monte de presbiteriano que acha que a gente não é crente, mas tem um monte de nós também que acha que vocês não são, não.
Então é melhor eu apresentar o senhor como doutor do que como pastor. Eu falei, tá bom. E aí eu fiquei aqueles dias lá, eu era preletor, então nos encontros estava lá, ele tinha que me apresentar, e ele dizia assim, nós vamos passar a palavra para o pastor, ou para o doutor Aloysio, que ele vai falar. E aí chegou no meio do congresso lá, o rapaz já tentou me evangelizar. O rapaz já chegou para mim, começou a falar, e ele perguntou para mim, doutor, eu estava hospedado lá com outros 2 pastores mais jovens, e ele falou para mim, doutor, o senhor já leu a Bíblia? Eu disse, já. Do meu jeito já, né? Aí ele disse, como do seu jeito? Eu disse, cada um que vai ler um texto tem um pré-texto, né? Ninguém lê um texto vazio, cada um de nós tem já uma formação. Aí ele diz assim, mas existe uma ciência que ajuda a gente a ler o texto, só o texto. Eu disse, sem o pré-texto? Ele disse, eu disse, que ciência? Ele diz, a hermenêutica. Hermenêutica é uma matéria utilizada tanto no curso de Direito quanto nos cursos de Teologia, de Filosofia, mas Direito e Teologia a gente usa muito. Aí eu disse, tá, mas a hermenêutica também tem linhas diferentes. Ele disse, não, mas existe a hermenêutica agora, a hermenêutica histórico-crítica. Eu disse, mas a histórico-crítica nem é tão nova e também tem nuances diferentes dentro dela. Então, ainda assim não dá. Aí o outro pastor estava do outro lado e disse assim, doutor, nunca convidaram o senhor para ser pastor, não? Aí eu fui me levantando já para sair do quarto também, falei assim, rapaz, eu só me convido, né? Essas igrejas o pessoal gosta de convidar, e fui saindo, né? E aí cheguei lá adiante e falei para o presidente, eu falei, rapaz, aquele cabra está tentando me evangelizar. Aí demos risada, tudo, e aí quando chegou na hora da próxima palestra lá, ele falou assim, eu vou convidar o doutor Aloysio para vir aqui. Aí eu fui, ele falou, irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu estou chamando de doutor e tal, para poder facilitar, mas ele é pastor da igreja presbiteriana, meu amigo, e falou um monte de coisa. E aí na hora que eu olhei para o pastorzinho, ele estava lá atrás assim, ele fez assim, enfim, irmãos, nós estamos vivendo uma realidade nova, que a nossa cabeça precisa compreender. A carta de Paulo aos Efésios, até agora, foi uma carta onde apresenta uma ideia muito importante que a gente precisa compreender. Nós estávamos separados do Criador por causa do nosso pecado. Todos nós somos pecadores. Não é porque a gente falou um palavrão a semana passada, é porque nós já somos pecadores. Nós somos, por natureza, separados de Deus. Mas Jesus Cristo cria uma nova humanidade. Jesus Cristo cria, desculpa aqui a redundância, uma nova criação. E o apóstolo Paulo trabalha isso muito bem no capítulo 1 e no capítulo 2, mostrando como que Jesus Cristo estabelece uma nova realidade na terra. Tem a antiga realidade decaída e tem a nova realidade restaurada em Cristo Jesus. Então Jesus restaura a vida do homem com Deus. Mas aí ficaram 2 grupos na terra. Ficou o grupo de Israel e o grupo dos gentios, chamados que eram aqueles que não faziam parte do povo de Deus. Jesus Cristo restaura agora e acaba com esse povo como propriedade geográfica, mas agora o povo de Deus é a igreja de Deus, é todo aquele que passou em Cristo Jesus. Então tem uma nova realidade. Isso é meio cansativo estudar isso em Efésios, mas até agora o apóstolo Paulo falou daquilo que Jesus Cristo fez em nós. E daqui para frente, especialmente até o meio do capítulo 5, o apóstolo Paulo vai começar a fazer aquilo que nós precisamos fazer por causa daquilo que Cristo já fez. Cristo já fez, Cristo já te perdoou, Cristo já te restaurou, Cristo já te fez nova criatura, Cristo já te restabeleceu como filho de Deus, Cristo te dá agora a liberdade do acesso permanente e aberto ao trono de Deus, Cristo agora te estabelece como filho de Deus. E aí o apóstolo Paulo fala, bom, agora eu vou falar para vocês o que Cristo espera de vocês. E agora, irmãos, é taca, porque ele vai esperar 2 coisas básicas. A primeira é que essa nova criação viva em unidade. A segunda é que essa nova criação viva de modo santo. Nós vamos começar hoje a ver o princípio da unidade que o Senhor espera de nós. Então, a gente vai conversar hoje sobre o padrão
que Deus espera, né? Ou o padrão de Deus para o seu povo. Então esse primeiro padrão é o da unidade, e a unidade depende da força, do caráter da nossa convivência. Eu preciso aprender a conviver. Eu preciso aprender a conviver internamente em 4 níveis, externamente num nível básico. O internamente tem 4 níveis que a gente precisa compreender. Jesus diz assim: eu oro para que eles sejam um, porque quando eles forem um, o mundo crerá que eu fui enviado. Nós que cremos em Cristo precisamos entender isso. As nossas brigas, as nossas divisões, elas envergonham a obra do Senhor. As nossas brigas e as nossas divisões não dignificam o nome do Senhor, não glorificam o nome do Senhor. Isso é tão forte que nós fomos ensinados a ler esses textos pensando muito num nível só, o nível da igreja local. Nós precisamos compreender que quando o apóstolo Paulo estava falando, ele não estava falando da igreja local, ele estava falando da igreja de Jesus na terra. Ele estava falando de que a igreja de Jesus na terra, ou seja, a nova criação, precisa compreender, conviver em unidade. Precisa aprender a se respeitar. E aí nós vamos falar dessa visão da igreja de Jesus na terra, depois dessa visão denominacional que nós somos, no nosso caso, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, depois a nossa igreja local, a Igreja Presbiteriana Gileade, e depois a nossa casa, a nossa família, porque não existe igreja no mundo sem a igreja na nossa família. Então eu queria convidar vocês para a gente poder pensar a partir disso. O apóstolo Paulo diz assim: rogo, portanto, ele começa dizendo: rogo, portanto, rogo, pois, eu estou agora, já que é assim, já que Jesus fez tudo isso na vida de vocês, eu quero rogar a vocês. E aí a expressão é forte no grego, porque não é assim, eu não quero pedir, eu quero rogar a vocês. Eu quero rogar a vocês, e eu estou rogando, e eu tenho direito de fazê-lo. Quem está pedindo sou eu, e eu tenho direito de fazê-lo. Eu sou apóstolo, e estou preso no Senhor. E aqui tem 2 sentidos o preso. Primeiro, que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, estava preso mesmo, por causa de Jesus. E segundo, porque o apóstolo Paulo tinha sua vida presa em Jesus. Então ele diz assim: eu quero rogar a vocês, isso, que vocês andem de modo digno da vocação a que foram chamados. Deus chamou vocês, Deus tirou vocês das trevas e colocou vocês na luz, Deus estabeleceu vocês como filhos. Agora vocês aprendam a viver de modo digno. Agora vocês aprendam a viver de modo digno, porque se vocês querem os privilégios de serem escolhidos desde antes da fundação do mundo, se vocês querem os privilégios de serem abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, se vocês querem estar assentados à direita de Deus Pai em Cristo Jesus, como Paulo tratou até agora, agora aprenda a viver de modo digno. E aprender a viver de modo digno começa a aprender a conviver de modo digno. Então ele vai dizer como é que a gente deve viver. Primeiro, com toda humildade e mansidão. Ele vai usar basicamente 5 expressões aqui. A primeira, com toda humildade e mansidão. A palavra não era uma palavra, essa palavra humildade não era usada no mundo grego como se fosse uma palavra de virtude. Era mais ou menos como se fosse besta, leso, idiota. O grego usava assim: fulano foi humilde, ou seja, foi besta. Talvez não seja muito diferente do nosso modo, né? Talvez entre nós também. Eu fui na casa de fulano, a casa era humilde demais, mas era limpinha. Oxe, e o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque para nós, às vezes, na nossa cabeça, humilde demais significa pobre. Nem todo pobre é humilde, nem todo rico não é humilde. Humildade não significa uma coisa pequena,
Ao contrário, humildade na perspectiva da nova criação, ela significa muito, e ela significa tanto que Jesus, quando ele vai começar as bem-aventuranças, ele começa dizendo: bem-aventurados os humildes. Agora o apóstolo Paulo vai começar esse ensino sobre a dignidade da nossa vida e começa a dizer que vocês aprendam a conviver com humildade. Jesus se humilhou para viver entre nós. Jesus viveu de forma humilde entre nós. Jesus ensinou que a gente deve ser humilde quando ele pega uma criança e diz assim: vocês têm que aprender com essa criança. Jesus lavou os pés dos seus discípulos para poder dizer: se o mestre de vocês se humilha, vocês também têm que aprender. Então, aprendam em primeiro lugar, diminuir os seus méritos. Às vezes vocês se acham importantes demais. Cuidado quando vocês começarem a se sentir importantes e começarem a se achar melhores do que o outro. Aprendam a conviver diminuindo os seus próprios méritos. E aprendam a conviver com mansidão. A palavra mansidão é outra palavra complicada, que Jesus também usa lá nas bem-aventuranças. O apóstolo Paulo está falando de mansidão aqui. Mansidão não é uma pessoa fraca. Mansidão não é aquela pessoa tonta. Mansidão não é aquela pessoa que não tem coragem. Mansidão é aquela pessoa que tem força, mas resolve não utilizar-se dela para poder rebater o seu irmão. Mansidão é aquela pessoa que tem direitos, mas resolve abrir mão dos seus direitos para poder evitar a fadiga. Mansidão é aquele que diz assim: eu poderia te quebrar, mas eu não vou fazê-lo por amor a ti. Mansidão é aquela pessoa que já fez você andar com ela 1 milha, e você resolve andar a 2ª milha, e a 3ª, e a 4ª, e a 10ª, e você já perdeu a paciência na metade da primeira, mas ainda assim conseguiu continuar caminhando por mansidão. Mansidão é abrir mão dos seus direitos até, por amor ao outro. Então o apóstolo Paulo diz: vocês precisam andar primeiro com humildade e mansidão. Segundo, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Longanimidade é uma palavra que Paulo usa em outros lugares, inclusive como sendo uma das palavras que é fruto do Espírito. É só a presença do Espírito que pode produzir isso na vida da gente. Longo ânimo, longa vida, longa disposição. Você precisa aprender a ter paciência longa com o outro. O outro te colocou em confronto, o outro te colocou em constrangimento, tenha longanimidade com ele. E aprenda a suportar o outro em amor. Se nós fôssemos pegar literalmente essa palavra, suportar seria dar apoio mesmo. Mas o suportar aqui é assim, é na hora que o outro está te aperreando, é na hora que o outro está te tirando a paciência, é na hora que o outro já extrapolou todos os limites e você resolve conviver com ele e apoiá-lo, para que ele possa sobreviver. E por último o apóstolo diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. É preciso que você aprenda, diz Paulo, a se esforçar. Não é fácil, é difícil. Eu sempre lembro da musiquinha antiga que cantava na igreja, né? Meu vizinho bateu no meu carro e não quis admitir. Ele toca trombone, usa meu telefone sem pedir. Sabe aquele irmãozinho? Lembra dele? Difícil. Ah, meu pai do céu. Pode ter certeza, tem alguém lembrando de você agora. Porque a gente lembra do outro. Às vezes tem um monte de gente lembrando da gente. Difícil. E a Bíblia diz assim: aprenda a suportá-lo, para preservar a unidade do Espírito. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, quando nós trazemos esses ensinamentos do apóstolo Paulo para a prática da nossa vida, irmãos, e colocamos nesses 4 tópicos, é importante. Olha, aprenda uma coisa: o corpo de Cristo está na terra inteira.
A igreja de Jesus não é uma propriedade da Igreja Presbiteriana do Brasil. A igreja de Jesus não é uma propriedade da Igreja Reformada. A igreja de Jesus não é uma propriedade do Papa, nem do pastor, nem do fulano, nem do beltrano. A igreja é de Jesus e ela é muito maior do que nós imaginamos. E a gente precisa aprender a viver no meio da igreja de Jesus, nas suas várias diferenças, com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, com toda a capacidade de suportar as nossas diferenças e com toda a capacidade de lutar por preservar a unidade. Tem hora que é duro, irmãos, tem hora que é dura. Olha que eu sei o que é conviver entre as diferenças. Tem hora que eu estou junto do meu irmão pentecostal e eles falam umas coisas sem pé e sem cabeça. Tem hora que é dura. Eu vi um tempo atrás um irmão querido, preletor internacional, acostumado a pregar no mundo inteiro, e ele pegou e disse assim: olha a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, ame a sua Bíblia, cuide da sua Bíblia, faça carinho na sua Bíblia, experimente a sua Bíblia, e aí, faça assim, vamos irmãos, faça assim, e eu fiquei pensando, meu Jesus, aí todo mundo ali fazendo, eu meio sem graça, a minha Bíblia estava no computadorzinho, né, e eu fiquei pensando, se eu vou ficar passando no celular assim, aquela coisa toda, e ele foi lá, e eu falei assim, vai vir um sermão poderoso agora na palavra. Ele entrou no texto, saiu do texto e nunca mais voltou no texto, não pregou nada da Bíblia. Mas ele é meu irmão, eu tenho que aprender a olhar para ele com humildade e mansidão, com longanimidade. Eu tenho que aprender a suportá-lo, ajudá-lo, para preservar a unidade do Espírito. Tem hora que eu estou com os irmãos presbiterianos, que como diz no Nordeste, bens a Deus, sabia? Irmãos presbiterianos que acham que a única coisa que existe no mundo é a igreja presbiteriana. Besteira! Tem gente que acha que a nossa igreja é a melhor do mundo. Besteira, nós nem conhecemos todas. Eu preciso aprender a ter humildade na relação com o corpo de Cristo. Tem hora que a gente convive com alguns irmãos que eles acham que lá no céu só vai ter a igreja dele. Cuidado, pode se enganar, porque pode ter irmãozinhos que passam a Bíblia no rosto lá numa condição muito melhor. Eu preciso aprender a conviver com meus irmãos presbiterianos, que tem outro jeito de fazer culto, que tem outro jeito de falar, que tem outro jeito. Eu tenho que aprender a conviver. Eu tenho que aprender a conviver com outro irmão da igreja local, que às vezes tem um jeito diferente do meu, tem uma forma diferente da minha. Eu tenho que aprender a conviver com humildade. Eu não posso me considerar melhor do que ninguém nunca. O dia que eu estiver num canto, pecando coletivamente é quando a gente reúne num grupo para poder conversar sobre a vida de alguém. A gente gosta disso, isso está em nós assim. Quando a gente estiver conversando sobre a vida de alguém, falando mal de alguém, que é o pecado coletivo, a gente precisa compreender que a gente está pecando. E quando a gente resolver compreender isso e pecar sozinho, ficar pensando, miserável, estamos pecando. Porque a Bíblia diz que nós não fomos chamados para isso. E aí o apóstolo Paulo fala: eu rogo para vocês, que vocês andem do modo digno, porque isso é comum lá fora, mas na igreja não. Isso é comum naqueles que ainda não passaram por toda a experiência espiritual que vocês passaram, mas entre vocês não. Quando isso estiver acontecendo entre vocês, vocês não estão andando de modo digno do Evangelho. E às vezes nós achamos que andar de modo digno do Evangelho é não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso. E esquece que andar de modo digno do Evangelho começa em tratar o outro com respeito, com dignidade. Às vezes, sendo obrigado a caminhar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas. Às vezes, sendo obrigado a nos esforçar e abrir mão do nosso direito para que o outro pense que está... Vai na paz, cara. Vai na paz. Canta do jeito que quiser. Uma vez eu fui orar com um irmão num desses encontros aí que eu participo lá, e aí o irmão botou a mão na minha cabeça e começou a orar e pular assim, e ele pulava com a mão na minha cabeça e falava em línguas, e ele falava assim, vamos, ora também. Eu dizia, estou orando. Aí ele dizia, não, mas ora alto. Eu dizia, mas não precisa. Deixa o irmão pular do meu lado. É a igreja de Jesus, diversa,
A semana que vem a gente vai falar sobre diversidade. Diversa. E a gente tem que aprender a olhar com respeito, irmãos. Mas esse respeito precisa começar lá pela nossa casa. Porque se lá na nossa casa nós ficarmos nos tratando sem humildade com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, ou com os nossos pais, ou com nossos irmãos, se lá na nossa casa nós não tivermos mansidão com o outro da família, se lá na nossa casa nós não tivermos essa longa paciência com o outro, se lá na nossa casa nós não tivermos disposição de suportar o outro, se lá na nossa casa nós não tivermos disposição para nos esforçar para preservar a unidade, não existe mais nada. Então o apóstolo Paulo diz assim: aprendam a viver de modo digno, e isso exige esforço de vocês. E aprendam uma outra coisa: a unidade, ela não é uma coisa tua. A unidade não é você quem faz. Você precisa se esforçar por ela. Mas existe uma unidade que está acima de você, que você não vê. É uma unidade que existe na relação trinitária, na relação do próprio Pai. Porque ele diz assim: existe apenas, o versículo 4, existe apenas um corpo. Irmãos, olha, você goste ou não, existem outras igrejas. Você concorde ou não, existem outras igrejas. Existe só um corpo. Nem todos nós fazemos parte do corpo espiritual, mas existe só um corpo. Botemos o nome que quiser. Agora tem a igreja Pingo d'Água. Pingo d'Água. O Cristiano esses dias estava lá em São Paulo, disse que São Paulo estava tão quente que a bola de neve tinha virado uma lagoinha. E agora eu fiquei pensando que se o calor continuar, ela vira um pingo d'água, né? Olha, nós vamos ter as mais diferentes formas e nomes para colocar a igreja. Muitos outros aparecerão, muitos nomes aparecerão, e a gente vai ficando assustado. Mas o duro não é falar pingo d'água, o duro é o pobrezinho do menino hoje que tentou falar presbiteriano aqui, não conseguiu, lembra de manhã? Pingo d'água era mais fácil para ele, né? Nós vamos ter nomes e nomes, telefones e nomes e nomes, né? Mas a gente precisa aprender a conviver. A gente precisa aprender a partilhar, porque existe apenas um corpo. Nessa diferença de corpo, existe apenas um espírito, o texto diz. É um espírito. É um espírito. E aí ele diz mais: existe uma só fé, um só batismo e um só Senhor. A gente batiza afundado em água, o outro batiza com água na cabeça, o outro batiza criança, o outro só batiza adulto, o outro batiza, o outro rebatiza, o outro... Isso tudo é bobiça. Isso tudo é coisa da instituição humana. Batismo só existe um. Só o batismo que Jesus faz no coração do crente. Só esse batismo. Só existe um batismo. Porque existe só um Senhor, e Paulo, quando fala de Senhor, ele está falando de Jesus, porque é esse o termo que acontece em todo o Novo Testamento, e é tudo o que acontece no texto de Efésios. Ele está falando do Kyrios, que é Jesus. Há um só Espírito, há um só Senhor, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, que age em todos, que age por meio de todos. E eu preciso aprender que fui inserido nesse corpo, fui inserido nessa comunidade. Então, é preciso que a gente aprenda, irmãos, perceber o que é que o Senhor está querendo de mim, hein? O que é que o Senhor está querendo de você? Bem, primeiro, Ele quer nos lembrar que a unidade do corpo já existe. Se eu gostar ou não gostar, já existe. Depois, Ele vai dizer que eu preciso me esforçar. Quando Ele fala do me esforçar, aí Ele está falando dessa reação que é humana, que é visível, que é a manifestação visível do corpo de Cristo. Quando tiver um grande congresso de cristãos no mundo, quem sabe você pode participar. Quando tiver um pequeno congresso de cristãos no mundo, aprenda a participar. Quando tiver um congresso da federação, da sua sociedade interna, aprenda a participar. Quando tiver um encontro
da UPH, da SAF, da UMP, da sua igreja local, aprenda a participar. Quando você puder se reunir em família, aprenda a participar, porque nós temos 4 níveis internos, que se nós não formos capazes de nos amar dentro da igreja de Jesus, nós vamos, muitas vezes, como temos feito, envergonhar o nome de Jesus com as tantas divisões e com tanto de tempo que a gente gasta para poder desconstruir a afirmação do outro, ao invés de se fortalecer na própria afirmação. Eu estava falando com o Vinícius hoje. A gente tem que aprender a conviver com as diferenças e aprender cada vez mais sobre as nossas doutrinas, não para poder negar do outro, é para poder reafirmar a nossa. Nós temos nosso jeito de crer. O Dom Moacir Greco uma vez usou uma expressão comigo em 1994, nunca esqueci, que a gente ia fazer uma reunião e ele falou assim: de perto as diferenças diminuem. Quando a gente começa a conviver e conhecer e perguntar, e a gente aprende que as diferenças diminuem. Quando vão num congresso de jovens aí, juntam um ônibus só, aqui em Porto Velho, né? Juntam um ônibus só. As diferenças diminuem a beça. Diminuem a beça. Quando a gente se reúne na igreja para poder fazer alguma coisa, como fez hoje a SAF, tão bem feito, Cléia, muito parabéns pela programação de hoje. Eu falo para a Cléia porque ela é a presidente, né? Mas a Cléia sabe, foi um grupo de pessoas, ela fica afirmando isso, que fez a programação de hoje. Participa. Quando puder juntar a família, participa dentro dessa consciência. Nós somos uma nova comunidade no mundo decaído. E eu preciso honrar o nome do meu Senhor. Eu preciso honrar o nome de Jesus. Não seja agente de separação. Cuidado com os agentes de separação. Não seja instrumento de divisão. Na igreja de Deus, na sua denominação, na sua igreja local e na sua família, que você seja acusado de ser aquele que une, mas nunca acusado de ser aquele que separa, porque a igreja de Jesus, ela só é uma, e há só um Deus e Pai de todos, há um só Senhor e um só Espírito. Lá no Oriente Médio, há pouco tempo atrás, um missionário foi catado rapidamente, sequestrado. E ele tomou um susto e foi levado para um canto, e amarraram o olho dele e ele estou morto. E foi levado para um lugar e de repente ele abriu o olho, ele estava numa capela de oração católica, um crucifixo enorme na frente lá. E ele tomou um susto porque ele estava ali, e aí o padre falou para ele: olha, nós ficamos sabendo que tinha um grupo que te sequestrar, e aí nós resolvemos te sequestrar antes, para poder salvar. E aí ele disse que nunca ficou tão feliz por ter visto um crucifixo na frente dele. Irmãos, nós estamos num tempo que a igreja de Jesus precisa aprender a andar de modo digno da vocação que foi chamada. Que isso comece na tua casa, na minha vida, na nossa igreja, e que a gente possa ser testemunha do amor de Deus na terra. Se você for encontrar um bispo, abrace-o, porque pode ser que uma hora você vai precisar dele num aperto medonho. Cuidado para não perder a humildade e achar que pode julgar os outros. Cuidado para não perder a mansidão e achar que pode cobrar seus direitos em cima dos outros. Cuidado para não perder a paciência e, ao invés de ter uma longanimidade, ter uma micronimidade. Cuidado para a gente, ao invés de suportar o outro, a gente empurrar o outro para baixo com os nossos conceitos. E cuidado, para ao invés da gente se esforçar para preservar a unidade, a gente está se esforçando para dividir o corpo de Cristo. Isso é pecado. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém?